Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Princípios de Economia Política Marxista. Terceira parte, Crises e Depressões. Capítulo 12, Depressão Crônica? Introdução. Nem os teóricos do colapso, nem seus críticos, parecem ter uma concepção clara do sentido do colapso capitalista. Alguns, como Bernstein, consideraram-no em termos de uma crise econômica severa e generalizada, da qual seria impossível sair. Outros, como Rosa Luxemburgo e Grossman, julgavam-no em termos de uma explosão súbita de toda a ordem social. De súbito, sem que nada anunciasse, tal como as bolhas de sabão ao rebentarem. Mas essas ideias evidentemente derivadas de analogias, o indivíduo perseguido pela sorte implacável ou a máquina que chegou ao fim de sua vida útil, perdem sua objetividade quando aplicadas à ordem social. Qualquer crise severa pode, e com frequência ser descrita como um colapso. Mas nesse sentido, a expressão perde a conotação de término que tem no contexto da controvérsia do colapso. O colapso do capitalismo deve ser o fim do capitalismo, marcar o ponto além do qual este é impossível. Essa a conotação, e no entanto é exatamente aqui que se torna muito difícil ser mais específico. Uma forma particular de sociedade, isto é, uma certa série de relações sociais, pode tornar-se extremamente onerosa, mas o que significa dizer que ela é impossível? A dificuldade de responder sugere que a pergunta está errada. Historicamente, uma ordem social acaba de uma destas duas formas. Desintegra-se durante um longo período de tempo, em parte como resultado de uma decadência interna, em parte em consequência de ataques externos, ou então é substituída, mais ou menos rapidamente, por uma nova ordem social. Apesar das diferenças óbvias, esses dois processos têm muito em comum e a nenhum a expressão colapso se aplica perfeitamente. O que há de comum entre os dois casos é o fato de que, tendo a velha ordem perdido seu caráter progressista, prejudica a vitalidade da sociedade e seus beneficiários são forçados a recorrer a métodos extremos para proteger sua posição. Em suma, para usar a frase de Marx, ela se torna um grilhão ao maior desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. O caminho a ser seguido, se o da decadência ou o da reconstrução, depende principalmente de ter ou não a velha ordem, durante sua vida, produzido uma classe pronta e capaz de romper os laços existentes e construir uma nova sociedade. Aplicando essas considerações ao caso do capitalismo, vemos que as perguntas realmente significativas não podem ser agrupadas em torno do conceito de colapso capitalista. O termo quer dizer demais ou muito pouco. O que desejamos conhecer são as forças desintegradoras que agem na sociedade capitalista. Em relação às crises econômicas, essa pergunta pode ser mais específica. As forças que produzem as crises tendem a tornar-se mais severas no curso do desenvolvimento capitalista, de modo que, no final, a depressão passa a ser a norma e não a exceção? Se assim for, podemos considerá-la como elemento principal na transformação das relações capitalistas, abre aspas, de formas de desenvolvimento das forças da produção em seus grilhões, fecha aspas. E podemos ter certeza de que a melhoria dos conflitos sociais em que os revisionistas depositam tanta confiança é prevista por uma esperança, mas não pela análise científica. De certa forma, esse foi sempre o problema subjacente na controvérsia do colapso. Nem Rosa Luxemburgo, nem Grossman, os mais extremados defensores dessa teoria, acreditavam que o desenvolvimento do capitalismo chegaria ao que consideram a sua conclusão lógica. Como Rosa Luxemburgo expressou, as lutas de classes e as guerras internacionais
devem levar à revolução, abre aspas, muito antes que as consequências do desenvolvimento econômico sejam atingidas, fecha aspas, anticrítica, Rosa Luxemburgo. Assim sendo, dificilmente se pode evitar a conclusão de que é a direção do desenvolvimento e não as últimas consequências que têm importância. O problema do colapso surge como uma questão extrínseca que recebeu uma atenção indevida. Talvez possamos supor que foi essa a razão da indiferença de Marx pelo colapso capitalista. Ele preferia analisar as tendências reais do desenvolvimento do capitalismo, ao invés de elaborar teorias sobre um resultado hipotético que, de forma alguma, jamais seria atingido. Não é pela ausência de uma teoria do colapso, como acreditava Rosa Luxemburgo, que se deve constatar o fato de ter Marx deixado incompleta a sua obra, mas pela falta de uma análise exaustiva das tendências capitalistas. De todas as tendências de rever, suplementar, interpretar e corrigir Marx, que examinamos no último capítulo, a encerrada no artigo de Kautsky, datado de 1902, se destaca como a mais importante. Kautsky procurou levar um passo à frente o que ele entendia ser a teoria da crise de Marx, indagando se com o tempo as crises tendem a se tornar mais ou menos severas. Sua resposta foi que tendem a se tornar mais severas, e de tal forma que um período de depressão crônica terá início mais cedo ou mais tarde, a menos que ocorra a vitória do socialismo. Segundo nossa interpretação, Kautsky estava sem dúvida formulando a pergunta exata. Com a ajuda de uma análise das crises mais adequada do que a análise ao seu alcance, vamos pôr à prova a exatidão de sua resposta. 2. Condições da expansão capitalista. Demonstramos no capítulo 10 que a produção capitalista encerra normalmente uma tendência ao subconsumo, ou superprodução, e não repetiremos aqui o raciocínio. Em princípio, essa tendência pode manifestar-se numa crise ou numa estagnação da produção. Ambas são os métodos, o primeiro súbito e talvez temporário, o outro firme e contínuo, pelos quais se impede a acumulação de ultrapassar as exigências do mercado de bens de consumo. Não devemos julgar, porém, que a depressão deixe inalterado o consumo e atue apenas para reduzir a acumulação. Os dois aspectos são desfavoravelmente afetados e o último sofre proporcionalmente mais. Numa depressão severa, os lucros podem dar lugar a perdas, pois o sistema como um todo e os capitalistas podem ser obrigados a viver do que acumularam no passado, ao invés de aumentar suas reservas. Dessa forma, a acumulação pode tornar-se na prática um fator negativo durante certo tempo, ao passo que o consumo será sempre naturalmente positivo e substancial, mesmo se a sociedade continuar a existir num sentido puramente físico. A contração relativamente maior da acumulação, em confronto com o consumo, é o fator que, de forma geral, estabelece o limite inferior do declínio da atividade produtiva. Como a tendência ao subconsumo é inerente ao capitalismo e só pode ser superada, aparentemente, pela não utilização parcial dos recursos produtivos, podemos dizer que a estagnação é a norma para a qual tende a produção capitalista. Mas sabemos que nos últimos 4 séculos, mais ou menos, o capitalismo se expandiu de forma prodigiosa, tendo apenas crises periódicas e fases ocasionais de estagnação para conter a tendência ascendente. Qual a explicação desse paradoxo aparente? A resposta está principalmente no nível de abstração a que até agora limitamos nossa análise do problema do subconsumo. Deixamos de lado as forças que têm o efeito de contrabalançar a tendência do subconsumo, forças evidentemente poderosas bastante para dominar o curso histórico do desenvolvimento capitalista. A fim de chegar a uma resposta da pergunta que no momento
nos interessa, está o capitalismo de fato destinado a um estado de depressão crônica? Devemos modificar esse processo e focalizar nossa atenção nas forças contrabalançadoras. Se for provável que elas operem no futuro com o mesmo vigor com que atuaram no passado, devemos então concluir que a permanente tendência ao subconsumo não constitui em si um empecilho à expansão capitalista indefinida. Nota: devemos dizer explicitamente que não nos ocupamos aqui das dificuldades que poderiam surgir da tendência decrescente da taxa de lucro, mesmo na ausência dos insuperáveis problemas de subconsumo. Fim da nota. Se, por outro lado, for possível mostrar que as forças contrabalançadoras se estão tornando relativamente mais fracas, podemos esperar que a tendência do subconsumo se afirme em proporções ascendentes e a previsão de Kautsky de um período iminente de depressão crônica terá então uma base sólida. De modo geral, as forças contrabalançadoras podem ser agrupadas em duas categorias principais: as que têm o efeito de elevar a taxa de consumo relativa à taxa de crescimento dos meios de produção e as que privam o crescimento desproporcional dos meios de produção de suas consequências economicamente destrutivas. Na última categoria estão 1. As novas indústrias, 2. Os investimentos imperfeitos. Na primeira, 3. O crescimento da população, 4. O consumo improdutivo e 5. Os gastos estatais. Procuraremos, no caso de cada um desses itens, explicar seu sentido, analisar seu modo de operação e sua provável importância futura em confronto com sua importância no passado, como elemento contrabalançador da tendência do subconsumo. 3. Forças contrabalançadoras da tendência do subconsumo. 1. Novas indústrias. Durante o período formativo de uma nova indústria, não há nenhuma relação claramente definida entre os acréscimos aos meios de produção e os acréscimos à produção das mercadorias acabadas. Por exemplo, uma estrada de ferro tem de ser construída antes que possa ser usada. Durante a construção, os investimentos se sucedem, ao passo que o serviço de transporte não é aumentado. Somente quando concluída a estrada, a relação entre a produção e a saída do produto acabado pode ter início. Uma vez atingido esse ponto, porém, acontece geralmente que novos acréscimos aos meios de produção, novo material rolante, trilhos duplos ou mais pesados, etc., estarão intimamente relacionados com modificações na saída, toneladas, quilômetros de transporte. Podemos, assim, deduzir um importante princípio de que, para a economia como um todo, a relação entre investimento e modificações na produção dos bens de consumo será grandemente afetada pela cota relativa do investimento total dirigido para o estabelecimento de novas indústrias. Se tomarmos uma economia que não possuía praticamente indústria, exceto o artesanato, é evidente que ela pode sofrer uma transição, habitualmente denominada industrialização, durante a qual, em sua maior parte, as energias são dedicadas à construção de novos meios de produção. Pode acontecer mesmo que o estabelecimento de novas indústrias se faça em tal escala relativa à produção total que, durante certo tempo, uma redução na produção de bens de consumo se faça necessária. Durante o processo de industrialização, todas as indústrias comumente chamadas de básicas surgem como indústrias novas, e seu estabelecimento absorve capital recém-acumulado, sem acrescentar a parte correspondente à produção de bens de consumo. Somente quando o processo de industrialização se completa é que se evidencia a ampliação da capacidade de produzir bens de consumo e novamente se destaca
a ligação necessária entre os meios de produção e a produção de bens de consumo. Disso podemos concluir que a industrialização, estabelecimento de novas indústrias, contrabalança a tendência ao subconsumo e aproximadamente em proporção à cota relativa do investimento total pelo qual é responsável. Não é necessário dizer que esse fator foi de primeira importância durante os séculos XVIII e XIX. De nosso ponto de vista atual, porém, a questão crucial é se as novas indústrias já se tornaram e se continuarão sendo relativamente menos importantes do que antes. A resposta parece estar na afirmativa. Isso não significa que novas indústrias não surjam ou que não tenham importância. Significa que os países capitalistas avançados sofreram um processo de transformação que os levou de uma situação predominantemente agrícola e artesanal à sua condição presente de alta industrialização. É difícil imaginar mesmo uma série de novas indústrias que tivessem hoje importância relativa comparável à da indústria têxtil, de mineração, metalúrgica e de transporte nos séculos XVIII e XIX. É ainda menos possível imaginar qualquer desenvolvimento potencial ou real de igual grandeza. Isso não se aplica certamente aos países em que o processo de industrialização mal começou ou está ainda em desenvolvimento. Ali, o estabelecimento de novas indústrias ainda é capaz de absorver enormes quantidades de capital sem contribuir simultaneamente para a produção de bens de consumo. Poderíamos supor que esse capital fosse fornecido pelas acumulações das regiões já industrializadas, de forma que, na realidade, o campo das novas indústrias deveria ser considerado como longe de esgotado. Até certo ponto é sem dúvida o que ocorre, mas há muitos fatores complexos a serem levados em conta. Uma grande parte do mundo, a Rússia europeia e asiática, se está industrializando rapidamente sob relações de produção socialistas e sem a ajuda do capital externo. Mesmo em relação às demais regiões amplas da Ásia, África e América Latina, que até agora só foram tocadas de leve pelo capitalismo, há barreiras de difícil superação no caminho de uma absorção em grande escala do capital estrangeiro. O crescimento do monopólio dentro dos países capitalistas mais antigos fortalece uma resistência à industrialização de novas regiões, resistência essa que sempre existiu. Lutas contínuas sobre o direito de explorar as várias áreas excluem virtualmente a possibilidade de que qualquer país desfrute integralmente os benefícios da expansão pacífica. Finalmente, os povos das regiões subdesenvolvidas se estão tornando cada vez mais hostis ao domínio estrangeiro e resistindo à sua incorporação às economias capitalistas mais velhas. Esses assuntos serão tratados mais detalhadamente na parte 4. Sua simples menção é uma advertência bastante contra a suposição fácil de que os efeitos da conclusão substancial do processo de industrialização no centro da produção capitalista podem ser compensados pela expansão mais rápida na periferia. Não há dúvida de que existe pressão e continuará existindo nesse sentido. Saber até que ponto exercerá influência e terá o efeito esperado, porém, é problema difícil que reservamos a uma discussão posterior e isolada. No que se relaciona com as regiões capitalistas mais antigas, não há dúvida de que a importância relativa de novas indústrias está declinando. Isso era de esperar, e se esquecermos as características especiais do capitalismo, sentiremos a tentação de argumentar que se trata de uma evolução benéfica. Tendo construído as indústrias básicas, aquelas regiões estão agora em posição de gozar seus frutos na forma de um maior consumo em massa. Não devemos, porém, deixar de lado o fato de que o padrão básico da acumulação-consumo do capitalismo não tem relação com a possibilidade de produção de valores de uso. Daí, a substancial conclusão do processo de industrialização levar
em condições capitalistas, não a um grande aumento no consumo social, mas antes ao afastamento de uma das mais poderosas forças contrabalançadoras da sempre presente tendência ao subconsumo. É isso que Lenin quer dizer ao afirmar que, abre aspas, a missão histórica do capitalismo consiste no desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. Sua estrutura impede a aplicação útil das realizações técnicas em benefício da massa do povo. Fecha aspas. Eis uma razão, talvez a mais importante, a favor da opinião de que o capitalismo está destinado a um período de depressão crônica. 2. Investimentos imperfeitos. Em condições capitalistas, os investimentos são sempre realizados com o objetivo de atender a uma procura incerta. Inevitavelmente, a certa quantidade de investimento baseada em cálculos imperfeitos e que tem de ser abandonada no todo ou em parte para o prejuízo e, por vezes, a ruína do capitalista que a ele se dedicou. A isso damos o nome de investimento imperfeito. Absorve parte da acumulação capitalista sem contribuir para a produção dos bens de consumo e, dessa forma, contrabalança a tendência ao subconsumo. Será mais importante quanto menos forem bem informados e mais afoitos os capitalistas individualmente. Tais qualidades, por sua vez, estarão mais em evidência num período que, por outras razões, for de expansão rápida. Geralmente, portanto, o investimento imperfeito é uma força que neutraliza a tendência ao subconsumo mais fortemente quando isso é menos necessário. E quase nunca existe em período de estagnação, quando então seria mais útil. A outra razão pela qual o investimento imperfeito se torna menos importante como força contrabalançadora, ou seja, o crescimento de monopólios que estão em condições de calcular e talvez mesmo influir na procura de seus produtos, ao passo que o produtor individual operava principalmente no escuro. A maior relutância do capital em correr riscos hoje é devida, em parte não pequena, a uma consideração mais realista do que são realmente tais riscos. É uma das contradições do capitalismo o fato de que o melhor conhecimento pode dificultar seu funcionamento. Não devemos, de certo, superestimar a importância quantitativa do investimento imperfeito em qualquer fase do desenvolvimento capitalista. Não obstante, pelas razões sugeridas, pode ter exercido, em certa época, um efeito não pequeno na neutralização da tendência ao subconsumo, embora nada hoje indique sua importância. Passamos agora ao exame das forças contrabalançadoras que operam elevando a taxa de crescimento do consumo em relação à taxa de crescimento dos meios de produção. 3. Crescimento da população. A teoria marxista do subconsumo, integralmente formulada, nos permite compreender um problema que até então se mostrara esquivo aos economistas, ou seja, a relação entre o crescimento da população e a expansão da produção capitalista. Nesse contexto, o crescimento da população não deve ser considerado no sentido estritamente demográfico. O que é significativo é o crescimento da força de trabalho à disposição da indústria capitalista, quer resulte isso de um aumento natural da população ou da entrada na órbita da produção capitalista de trabalhadores que estavam anteriormente fora dela. Como primeira aproximação, porém, podemos examinar um sistema fechado e completamente capitalista, no qual a expansão da força de trabalho ocorre simultaneamente com o crescimento da população em geral. Se, em tal sistema, o crescimento da produção for rápido, um crescimento igualmente rápido do capital variável é possível em qualquer pressão ascendente do nível salarial e, portanto, sem um efeito adverso na taxa de lucro. O capital constante também deve aumentar, e por motivos técnicos parece improvável que sua taxa de crescimento seja inferior à do crescimento do capital variável. Mas,
nas circunstâncias supostas, é muito reduzida a pressão, quando existe, no sentido de uma economia permanente da força de trabalho pela substituição do capital variável pelo constante. Os teóricos antigos não levavam geralmente em conta a importância desse conjunto de relações no problema do subconsumo. O ponto a ser particularmente notado aqui é o de que o crescimento do capital variável constitui uma saída para a acumulação e, ao mesmo tempo, significa um crescimento no consumo. Assim, no caso em exame, uma alta taxa de acumulação é compatível com o crescimento rápido no consumo de um lado e nenhuma queda na taxa de lucro do outro. Além disso, o perigo do subconsumo é afastado, já que não há a tendência de que a taxa de crescimento do capital constante, meios de produção, supere a taxa de crescimento do consumo. Já sabemos que essa tendência constitui a raiz das dificuldades do subconsumo. Vejamos agora um sistema no qual o crescimento da população seja lento. Para que a acumulação continuasse a tomar a forma de incremento proporcional do capital constante e variável, isso só seria possível se parte do capital variável adicional fosse para o aumento dos salários de trabalhadores já empregados. Como isso reduziria a taxa de lucro, os capitalistas tentariam economizar a força de trabalho dirigindo uma proporção ainda maior de sua acumulação para a expansão do capital constante, às expensas do capital variável. Dessa forma, seria criado o desemprego e a taxa de lucro se poderia manter, mas o crescimento dos meios de produção seria acelerado e o crescimento do consumo retardado. O dilema do subconsumo se apresentaria com todo o seu vigor. Esse raciocínio foi sugerido pelo próprio Marx, num comentário incisivo sobre o clássico conselho aos trabalhadores de que limitassem seu número em relação à acumulação do capital. Escreveu ele, abre aspas, essa limitação do aumento da população trabalhadora, embora diminuindo a oferta do trabalho e, portanto, aumentando seu preço, apenas aceleraria o uso da maquinaria e a transformação do capital circulante em capital fixo. E, desse modo, criaria um excedente populacional artificial, um excedente que, geralmente, não é provocado por falta de meios de subsistência, mas por falta de procura de trabalho. Fecha aspas. Teoria da mais-valia. 2, página 373. Esse trecho surge no curso de uma análise das opiniões de Barton e Ricardo, como indica a terminologia: trabalho ao invés de força de trabalho, capital circulante fixo ao invés de variável e constante. Daí é apenas um passo à conclusão de que qualquer redução na taxa de crescimento populacional não só tem o efeito paradoxal de criar o desemprego, mas também fortalece a tendência do subconsumo. Do que acabamos de dizer, é possível extrair um princípio geral. A cota de acumulação que pode ser dedicada ao capital variável, sem reduzir a taxa de lucro, depende em grande parte da taxa de crescimento populacional. Quanto mais rápido este, tanto maior a cota destinada ao capital variável, tanto mais rápido o crescimento do consumo e tanto menor o perigo do subconsumo. Isso significa que a força da tendência ao subconsumo está em relação inversa da rapidez do crescimento da população, sendo fraca em período em que este é rápido e mais forte à medida que a taxa de crescimento declina. Podemos, portanto, para facilitar, falar da lei da relação inversa entre o crescimento populacional e a tendência ao subconsumo. Se abandonarmos a hipótese de um sistema capitalista completamente fechado, o alcance dessa lei se amplia. Do ponto de vista da produção capitalista, uma nova população inclui não somente o aumento natural de seu número, mas também a absorção de grupos que pela primeira vez se colocam à disposição do emprego como trabalhadores assalariados.
Principalmente em suas fases iniciais, o capitalismo se expande largamente à base da força de trabalho recrutada através da destruição mais ou menos violenta de relações econômicas mais primitivas. Nessa fase de sua evolução, o problema populacional é principalmente uma questão de obstáculos que têm de ser superados na transformação de camponeses e artesãos independentes em trabalhadores assalariados. Mais tarde, o mesmo problema persiste na forma de uma extensão do capitalismo para envolver todos os chamados povos subdesenvolvidos em todas as partes do mundo. Examinando esses últimos 4 séculos, temos de reconhecer que o fator populacional tem sido extremamente favorável à rápida e livre expansão do capitalismo. Nunca faltaram grandes reservas de força de trabalho pronta ao serviço do capital, e aproximadamente em meados do século XVIII, o crescimento natural em números dentro das principais nações capitalistas avançou numa taxa sem precedente. A conclusão clara é que o crescimento da população, tomado em seu sentido mais amplo, tem sido um fator de muita importância na neutralização da tendência ao subconsumo, que está sempre procurando retardar e deter a expansão da produção capitalista. Se a população tem sido importante no passado, não será menos no futuro. É com relação a isso que a conhecida tendência decrescente na taxa de crescimento populacional, característica de todos os países capitalistas altamente desenvolvidos, adquire significado especial. Essa tendência, imediatamente oriunda de uma taxa de natalidade em declínio, não é acidental. Os importantes fatores que para ela contribuem, como a urbanização, maior padrão de vida, insegurança dos meios de vida e difusão do conhecimento entre as massas, para só mencionar os mais evidentes, parecem produtos inevitáveis da evolução capitalista. Nota: nas primeiras fases de desenvolvimento, melhores padrões de vida e maior conhecimento atuavam principalmente para reduzir a taxa de letalidade e, portanto, acelerar o crescimento da população. Esse foi o fator mais importante no grande crescimento de fins do século XVIII e século XIX. Mais tarde, porém, o melhor padrão de vida, em conjunto com outros fatores, alguns dos quais mencionados no texto, tornou-se um fator igualmente importante na queda da taxa de natalidade. O paradoxo aparente de que melhores padrões de vida pudessem, numa época, acelerar e noutra retardar o crescimento da população, explica-se assim facilmente. Para evitar confusão, devemos acentuar que uma elevação no padrão de vida não significa necessariamente um aumento no consumo, tal como este é definido para a análise teórica. O consumo, como a acumulação e suas partes componentes, tem de ser medidas em termos de valor. Dado um aumento na produtividade do trabalho, é claro que a quantidade de bens consumidos pode aumentar, ao passo que o consumo, em termos de valor, permanece constante ou mesmo declina. Fim da nota. Além disso, tentativas da parte de vários países para modificar a tendência da taxa de natalidade não tiveram, pelo menos até agora, um sucesso muito grande. Uma discussão exaustiva desse problema nos afastaria muito de nosso assunto, mas mesmo superficialmente, parece-nos certo afirmar que nenhuma modificação drástica das atuais tendências populacionais é provável no futuro próximo. Segue-se que, do ponto de vista da expansão capitalista, a situação parece tornar-se cada vez mais desfavorável. Nota: de outros pontos de vista, como por exemplo, uma população ótima numa sociedade socialista planejada, o declínio da taxa de crescimento da população poderia ser uma boa coisa. E realmente,
É óbvio que uma continuação indefinida da taxa de crescimento dos países ocidentais no século XIX deve, de qualquer ponto de vista, mais cedo ou mais tarde, levar a consequências desastrosas. Essas considerações, porém, não prejudicam a conclusão a que chegamos no texto. Fim da nota. No que se relaciona com o crescimento natural em números, portanto, a resistência ao subconsumo está diminuindo. E por isso a marcha do capitalismo na direção de um estado de depressão crônica parece difícil de evitar. Com relação ao outro aspecto do problema demográfico, ou seja, a incorporação de novos grupos ao sistema capitalista, a perspectiva é clara. Internamente, os principais países praticamente exauriram suas reservas de trabalho não capitalista, mas há ainda grupos de população, particularmente na Ásia, África e América Latina, que permanecem até agora fora da órbita das relações capitalistas. Encontramos aqui exatamente o mesmo problema enfrentado no exame das novas indústrias. Mais uma vez, a solução para o capitalismo parece estar numa expansão na direção das regiões não capitalistas, industrialmente atrasadas. E novamente observamos aqui os mesmos obstáculos mencionados nas páginas 248 e seguintes. Até que ponto podem ser superados e com que consequências? É o que veremos na parte 4. Vamos agora resumir o que dissemos sobre o papel do fator populacional na expansão capitalista. A análise marxista do processo de acumulação leva, particularmente devido à importância dada à distinção entre o capital constante e o capital variável, frequentemente ignorada ou menosprezada pela teoria não marxista, a lei da relação inversa entre o crescimento demográfico e a tendência ao subconsumo. Segundo essa lei, podemos ver que, tanto do ponto de vista da disponibilidade de novas camadas de população e novas regiões, de um lado, e do ponto de vista do crescimento natural em números, do outro, as condições da expansão capitalista foram extremamente favoráveis no passado. Pela mesma razão, o declínio da taxa de população, iniciado em época relativamente recente nos países mais adiantados, certamente terá sérias consequências no futuro. E essas sérias consequências não serão facilmente eliminadas pela absorção mais rápida dos países ainda subdesenvolvidos. No que se relaciona com o fator populacional, a perspectiva da expansão capitalista é definidamente desfavorável. 3 forças que contrabalançam a tendência ao subconsumo foram discutidas, ou seja, as novas indústrias, o investimento imperfeito e o crescimento da população. A primeira e a terceira têm sido de enorme importância na determinação do curso da evolução capitalista. Todas as 3 ainda atuam, mas com força decrescente. Isso constitui um forte argumento a favor da tese de Kautsky, de que a expansão capitalista leva, inevitavelmente, a um fortalecimento da tendência do subconsumo até chegar, finalmente, a um estado de depressão crônica. Mas, antes de nos dedicarmos a essa opinião, devemos examinar as 2 forças contrabalançadoras que ainda restam, pois, em ambos os casos, veremos que elas se tornaram mais poderosas e não menos nas épocas recentes. 4. Consumo improdutivo. A estrutura básica da sociedade capitalista pressupõe apenas 2 classes, capitalistas e operários. Como todas as outras são, em princípio, dispensáveis, delas nos abstraímos na análise do valor e acumulação. Ao considerar a grandeza e direção do consumo total, essa atitude já não se justifica. Como consumidores, há muitas terceiras classes de pessoas, juntamente com os capitalistas e trabalhadores, que, abre aspas, devem receber dinheiro por seus serviços, e essas 2 classes, ou, quando recebem sem prestar serviços equivalentes, são coproprietários de mais-valia na forma de renda, juros, etc.
Fecha aspas. Citação do Capital, volume 2. Marx menciona dois tipos dessas chamadas terceiras pessoas, tradicionalmente representadas, de um lado, pelos servidores domésticos e de outro, pela aristocracia latifundiária e pela igreja. Cada uma delas recebe e consome parte da mais-valia que até agora consideramos exaurida pelo consumo e acumulação dos próprios capitalistas. Como essas terceiras pessoas não desempenham um papel direto no processo de produzir mais-valia, podem ser chamados de consumidores improdutivos e ao seu consumo podemos dar o nome de consumo improdutivo. É esse o sentido original, embora pouco compreendido, em que Adam Smith aplicou o termo improdutivo à classe de trabalhadores que, embora seus serviços sejam altamente úteis e talvez mesmo indispensáveis, não proporcionam lucros aos empregadores capitalistas. Nota: o fato de que os trabalhadores produtivos, no sentido daqueles que são empregados pelos capitalistas com o objetivo de vender sua produção com lucro, usualmente produzem uma mercadoria material, levou Adam Smith a identificar produtividade com a produção de mercadorias materiais. Autores modernos criticaram Smith por essa definição, mas suas críticas não foram, de modo geral, a essência da posição. No capitalismo, a produtividade é uma questão de produção de mais-valia. Isso, Adam Smith, a despeito de seu erro lógico, sabia muito bem, ao passo que os economistas modernos, com sua habitual indiferença pelas características específicas do capitalismo, são mais atrasados do que ele, pois formulam uma definição em termos de valor de uso, o que só serve para obscurecer ao invés de esclarecer o funcionamento do capitalismo. Fim da nota. A categoria dos consumidores improdutivos é maior que a dos trabalhadores improdutivos, pois inclui aqueles que, como os donos de terras, consomem sem executar qualquer espécie de trabalho. Além disso, parece aconselhável estender a categoria ainda mais, para incluir o consumo dos que se dedicam à atividade comercial improdutiva. Nota: como explicaremos detalhadamente mais adiante, a atividade comercial é improdutiva porque não cria mais-valia, absorvendo-a de outros setores da economia. Fim da nota. Embora formalmente sejam indistinguíveis dos consumidores produtivos, isto é, capitalistas e trabalhadores, dos consumidores produtivos na indústria, agricultura e transporte. O grupo comercial, embora naturalmente jamais ausente de um sistema capitalista, adquire importância peculiar quando o crescimento do monopólio obriga os capitalistas a dar mais importância à venda, às expensas da produção. Por essa razão, a análise da chamada nova classe média, que inclui muitos vendedores e outras pessoas empregadas na distribuição, bem como terceiras pessoas de tipo mais familiar, profissionais, será melhor compreendida depois de considerado o problema do monopólio na parte 4. O problema do consumo improdutivo vem sendo há muito reconhecido como importante pelos economistas que consideraram a grandeza do consumo total como um dos fatores determinantes do comportamento do sistema capitalista. Malthus, entre os economistas clássicos, tinha particular consciência dos perigos do subconsumo e fez disso a base de uma defesa do papel econômico da aristocracia e do clero, que, pelo seu consumo, ajudam a evitar a deficiência geral que, segundo Malthus, seria inevitável em outras condições. Para Marx, parece também que o consumo improdutivo ajuda a proporcionar o objetivo final, sem o que a expansão continuada da produção seria impossível. Depois de assinalar que os trabalhadores e capitalistas são ambos produtores para outros, os primeiros devido ao seu estado de proletariado, os segundos devido à sua paixão pela acumulação, Marx prossegue, abre aspas,
Contra essa superprodução de um lado deve estar o superconsumo do outro. O consumo pelo consumo, contrastando com a produção pela produção. O que o capitalista individualmente entrega ao dono da terra, ao Estado, aos credores do Estado, à igreja, etc., todos apenas consumidores de rendas, reduz sua riqueza de forma absoluta, mas mantém seu desejo de enriquecer num estado saudável e com isso dá alento à sua alma capitalista. Se os senhores da terra, capitalistas monetários, etc., consumissem sua renda de forma produtiva ao invés de improdutiva, isto é, se acumulassem suas rendas ao invés de consumi-las, faltaria totalmente um objetivo à produção. Eles se tornariam capitalistas industriais ao invés de representarem a função de consumo como tal. Fecha aspas, teoria da mais-valia. Marx não esgotou esse tema, tal como não esgotou a teoria das crises segundo o subconsumo e, sem dúvida, pelas mesmas razões. Não obstante, não podemos duvidar de que, levando em conta o consumo improdutivo como um dos fatores condicionantes da expansão do capitalismo, estamos apenas desenvolvendo um raciocínio cuja importância e relevância lhe eram perfeitamente claras. Nem todo consumo improdutivo constitui uma adição líquida ao consumo de trabalhadores e capitalistas. Ambas as classes determinam regularmente empregar parte de suas rendas nos serviços de médicos, professores, criados, etc., ao invés de mercadorias consumíveis. De modo geral, é conveniente considerar o consumo das terceiras pessoas desse tipo como parte integrante do próprio consumo dos capitalistas e trabalhadores. O número de pessoas que participam da produção social de bens de consumo, ou, em outras palavras, o volume total do emprego, é sem dúvida influenciado pelo volume do consumo improdutivo desse tipo, mas o efeito da procura total de bens de consumo não será grande, nem é provável que a taxa de acumulação seja materialmente atingida. Nota: é evidentemente esse o caso que Ricardo tinha em mente ao expressar a frequentemente mal interpretada opinião de que, abre aspas, como os trabalhadores estão interessados na procura de trabalho, devem naturalmente desejar que a maior parte da renda possível deva ser afastada do gasto em luxos para ser empregada na manutenção de servos domésticos. Fecha aspas, principals. O volume total do emprego exerce naturalmente uma influência direta no processo de reprodução, mas não é nosso objetivo aqui investigar esses efeitos indiretos. Nossa conclusão deve ser a de que o consumo improdutivo dos que proporcionam serviços pessoais é de pequeno significado no problema do subconsumo. Tal não é, porém, o caso de outras categorias do consumo improdutivo. Na Inglaterra dos economistas clássicos, por exemplo, grande quantidade de mais-valia na forma de renda ia para os bolsos da aristocracia latifundiária, que formava uma classe social isolada e distinta. Devido às suas tradições e hábitos feudais enraizados, essa nobreza não participava da paixão do capitalista pela acumulação. Gastava toda a sua renda, e com frequência mais do que ela, na manutenção de um trem de vida que os capitalistas industriais consideravam imprevidente e extravagante. Eis uma forma de consumo improdutivo que evidentemente constituía um saque da quantidade de mais-valia existente para a acumulação. Nessas condições, qualquer modificação na divisão proporcional da mais-valia entre lucros e renda, como, por exemplo, em consequência da rejeição das leis de importação e exportação de cereal, tinha grande efeito tanto sobre o volume total do consumo como sobre a taxa de acumulação. Devemos dizer, porém, que as condições mudaram muito sob esse aspecto nos últimos 100 anos,
de forma que nas nações capitalistas adiantadas de hoje não se justifica falar de uma classe isolada de senhores de terra cujos hábitos de consumo e acumulação sejam diferentes dos hábitos capitalistas. A propriedade da terra e do capital é hoje frequentemente idêntica, está nas mãos das mesmas pessoas ou grupos de pessoas, talvez através de empresas comerciais. Quanto à divisão da mais-valia entre o consumo e a acumulação, a distinção entre renda e lucro já não parece constituir fator importante. A aristocracia tornou-se totalmente capitalista. Ao mesmo tempo, porém, os capitalistas, graças à sua maior riqueza e posição social mais importante, tornaram-se mais aristocráticos e são obrigados a expender sua riqueza mais generosamente do que era necessário à classe média do século XIX. Assim, se a abstração que atribui toda a mais-valia a uma classe homogênea de capitalistas é hoje mais do que nunca justificada pelas condições reais, não é menos verdade que o desenvolvimento histórico que levou a tal resultado encerrava tendências que neutralizavam, em grande parte, umas às outras em relação ao padrão geral do consumo e da acumulação. Embora, em princípio, o exemplo da antiga aristocracia latifundiária mostre mais claramente o caminho pelo qual o consumo improdutivo pode afetar o nível geral de consumo e, portanto, agir como neutralizadora da tendência do subconsumo, em nossa época o consumo dos que se dedicam a empresas comerciais improdutivas é de significado prático muito maior. Esse problema, como já sugerimos, está intimamente ligado ao crescimento do monopólio e ao aparecimento da chamada nova classe média. E por esse motivo, a análise de seus aspectos mais complexos deve ser adiada até que cheguemos a esses problemas na parte 4. Limitamo-nos a dizer, no momento, sem prova: 1. Que uma fração considerável do consumo improdutivo desse tipo constitui, como o da aristocracia latifundiária, um acréscimo ao consumo total e uma dedução da mais-valia que, de outra forma, seria encaminhada para a acumulação. 2. Que o consumo improdutivo desse tipo tem crescido de importância continuamente, pelo menos no último meio século, e dá mostras de que continuará a crescer no futuro. 3. Que do ponto de vista da neutralização da tendência do subconsumo, essa tendência parece ser a mais significativa no setor do consumo improdutivo. Nossa conclusão com relação ao consumo improdutivo é a de que seu crescimento, particularmente devido à expansão do sistema de distribuição, opera como um freio à tendência do subconsumo. Temos aí, portanto, um fator que, do ponto de vista econômico, enfraquece o consumo em favor da teoria de Kautsky de um próximo período de depressão crônica. 5. Gastos estatais. Os economistas clássicos, seguidos por Marx, trataram os gastos estatais como uma categoria de consumo improdutivo. Isso se baseou em duas suposições tácitas: a de que o Estado não se dedica à atividade produtiva, ou seja, não emprega dinheiro na esperança de obtê-lo de volta com a venda de mercadorias, e que os gastos de transferência de dinheiro, principalmente os juros da dívida pública, vão para as mãos dos consumidores improdutivos. Com tais suposições, não há dúvida de que os gastos estatais, diretamente e indiretamente pelo consumo dos empregados do Estado e dos portadores de apólices, operam no sentido de retirar valores do processo de reprodução de forma definitiva e que essa é a função do consumo que lhe dá uma importância especial e vital na operação da economia. Mesmo no século XIX, essas suposições não eram mais do que aproximações da situação real. É provável, particularmente, que uma parte não pequena dos juros da dívida pública seja regularmente acumulada pelos seus recipiendários.
mas não poderiam ter se distanciado tanto da realidade a ponto de tornar uma identificação direta dos gastos estatais com o consumo improdutivo passível de levar a erro. A enorme expansão do volume e variedade de gastos estatais, que tem sido uma acentuada característica do século XX, porém, torna desejável a sua separação da categoria do consumo improdutivo e sua análise mais cuidadosa do que parecia antes necessário. Do ponto de vista do processo de reprodução, há três categorias fundamentais de gastos estatais: investimentos de capital estatal, transferências estatais e consumo estatal. Vejamos uma por uma. Os investimentos de capital estatal incluem todos os investimentos em trabalho e materiais que são realizados com o objetivo da produção de mercadorias ou serviços para venda. Aqui o critério de consumo, ou seja, a retirada de valores do processo de reprodução, não é atendido. E como as empresas estatais dessa natureza habitualmente têm a finalidade de produzir mais-valia em proporções bastantes para cobrir a taxa de juros das obrigações governamentais, parece adequado classificar tais investimentos como capital e o Estado, sob esse ângulo, como capitalista. Nota: há certamente diferenças entre o Estado como capitalista e o capitalista particular, a principal sendo um incentivo psicológico e social menor para o Estado, no sentido de obter um lucro e uma acumulação máximos. Fim da nota. Os gastos em obras públicas, evidentemente, só se enquadram na categoria de investimentos de capital estatal, enquanto forem do chamado tipo liquidável. Obras públicas parcialmente liquidáveis devem ser divididas entre os investimentos de capital estatal e o consumo estatal. Um aumento nesses investimentos, que pode ser chamado de acumulação estatal, é, do ponto de vista do processo de reprodução, semelhante a qualquer outra forma de acumulação. Se a acumulação estatal toma simplesmente o lugar da acumulação privada, o efeito da tendência do subconsumo é nulo ou desprezível. Ao passo que, se a acumulação estatal se processar a expensas do consumo privado ou estatal, a tendência do subconsumo se agrava. Como o primeiro caso parece mais provável, é possível afirmar que a acumulação estatal não tem uma influência muito grande na tendência do subconsumo. Transferência estatal é uma denominação adequada ao grande grupo de pagamentos do Tesouro Público que não tem ligação com a venda de mercadorias ou prestação de serviços ao Estado. Juros da dívida pública, assistência social, fundos de ajuda e subsídios, etc. Se essas transferências representam um deslocamento líquido da acumulação para o consumo, é problema que jamais poderá ser respondido com precisão, pois não existe método de isolar as fontes da renda estatal associadas aos pagamentos de transferência. Não obstante, certo julgamento qualitativo é possível. Através de todo o século XIX, a estrutura dos impostos em todos os países capitalistas era altamente repressiva em sua incidência, ao passo que os pagamentos de transferência eram destinados principalmente às mãos das camadas mais ricas da população. Nessas circunstâncias, não há dúvida de que o Estado, através do mecanismo desses pagamentos, agia como uma máquina de acumulação, puxando a capacidade aquisitiva dos bolsos dos consumidores para os bolsos dos acumuladores. Nas últimas décadas, porém, o crescente uso dos impostos sobre empresas, renda e terras e o crescente volume dos gastos em assistência social se combinaram para equilibrar a balança. Que o mecanismo de transferência em seu todo produza um saldo a favor do consumo é pouco provável, mas de qualquer modo é claro que constitui hoje menos um saque no consumo do que antes.
Temos, portanto, razão para dizer que os pagamentos de transferência estão evoluindo no sentido de contrabalançar a tendência ao subconsumo. Finalmente, o mais importante dos gastos se relaciona com o que denominamos consumo estatal, ou seja, as atividades legislativas, judiciais e executivas do Estado, as obras públicas não liquidáveis e os estabelecimentos militares. Como os gastos realizados com esses objetivos representam uma retirada definitiva de valores do processo de reprodução, executam a mesma função do consumo individual da parte de capitalistas e trabalhadores. Suponhamos que seja possível identificar aproximadamente as receitas ligadas aos gastos do consumo estatal. Se essas receitas significam simplesmente que as rendas dos consumidores produtivos ou improdutivos estão diminuindo em proporção igual, então, evidentemente, nenhum aumento líquido no consumo se produz. Na medida, porém, que as rendas são oriundas da mais-valia, que se teria acumulado de outra forma, há uma vantagem clara para o consumo. Devemos lembrar que, ao contrário das transferências estatais, o consumo estatal não pode resultar numa redução do consumo total. A crescente importância absoluta e relativa do consumo estatal e a maior confiança depositada pelos estados capitalistas nos impostos que recaem em grande parte sobre a mais-valia levam à conclusão de que o consumo estatal tem sido, em grau crescente, responsável pelo aumento do consumo total. Como a mesma conclusão surge de nosso exame dos pagamentos de transferência, podemos classificar os gastos estatais como uma força neutralizadora da tendência ao subconsumo. Força essa cada vez mais significativa. 4. Triunfará o subconsumo? Parece que das 5 forças contrabalançadoras discutidas, 3, novas indústrias, investimento imperfeito e crescimento populacional, se estão enfraquecendo, e 2, consumo improdutivo e gastos estatais, se estão fortalecendo. O saldo, porém, é ainda menor do que a proporção 3:2 pode sugerir. As novas indústrias e o crescimento da população têm, evidentemente, dominado a expansão do capitalismo na maior parte de sua história. Seu declínio na importância relativa certamente tende a obscurecer todos os outros fatores, isoladamente ou em combinação. No todo, parece haver pouca dúvida de que a resistência ao subconsumo está declinando nos principais centros do capitalismo mundial. Não se trata de um acaso que possa modificar-se amanhã. O caráter transitório da industrialização e do crescimento populacional do século XIX é realmente evidente. A teoria de Kautsky da tendência inevitável do capitalismo a um período de depressão crônica devido ao subconsumo parecia impor-se, mas há ainda outro fator a ser considerado. Até agora, fizemos a suposição de que os gastos estatais são financiados totalmente pelos impostos. Os empréstimos tomados a indivíduos não modificam a questão. Mas há outra possibilidade, a de que o Estado gaste dinheiro que não é tirado da renda de ninguém, mas criado diretamente ou tomado de empréstimo aos bancos. Se todos os recursos produtivos forem utilizados integralmente, esse método de financiamento dos gastos estatais leva, pelo mecanismo da inflação de preços, a uma subtração das rendas individuais. Nesse caso, o efeito sobre o consumo total não será provavelmente grande, pois o aumento do consumo estatal é, em grande parte, geralmente contrabalançado pela redução no consumo individual. Mas, se a economia estiver em depressão e os recursos não forem integralmente utilizados, o consumo adicional do Estado, financiado pela criação de capacidade aquisitiva, terá efeitos secundários favoráveis sobre a acumulação e o consumo particulares. Daí, pela instituição e continuação de uma taxa suficiente de consumo estatal, através da recém-criada capacidade aquisitiva, pareceria
que o Estado está em condições de levar a economia ao nível de pleno emprego e mantê-lo ali. Além do mais, segue-se do que já dissemos que, uma vez obtida a condição do pleno emprego, o Estado pode, alterando o padrão e volume dos impostos e gastos, influir no consumo total e na acumulação total em qualquer direção que deseje. Essas possibilidades suscitam uma nova pergunta. Antes, tínhamos o problema de descobrir os efeitos que sobre a economia exerciam certas políticas estatais, presumidamente adotadas por outras razões que não a dos efeitos em questão. Isso porque os impostos não foram criados para contrabalançar a tendência ao subconsumo, embora pudessem ter esse efeito. Agora, porém, temos de considerar a possibilidade e as implicações das políticas estatais especificamente destinadas a produzir certos efeitos no funcionamento da economia, ou seja, neutralizar a tendência ao subconsumo. Os economistas modernos geralmente advogam esse curso de ação e é mesmo comum interpretarem muito do que fizeram os governos capitalistas nos últimos 10 anos sob essa perspectiva. Mas, se é possível aos governos capitalistas contrabalançar deliberadamente a tendência ao subconsumo, quando as outras forças neutralizantes enfraquecem e já não podem impedir o estado de depressão crônica, devemos então perguntar o que fazer da teoria de Kautsky. A tendência ao subconsumo, ao invés de se traduzir na depressão crônica em certa fase do desenvolvimento, torna-se simplesmente uma tendência à depressão crônica, que pode ser neutralizada por uma nova força, a ação deliberada do Estado. Talvez possamos dizer que isso é mais uma ampliação do que um repúdio a Kautsky. De qualquer forma, é claro que, se a ampliação for aceita, as próprias deduções de Kautsky terão de ser afastadas, ou pelo menos consideradas como não provadas. Se a tendência à estagnação econômica puder ser contra-atacada com êxito, por que então supor que o desemprego, a insegurança, os conflitos de classe e os conflitos internacionais mais agudos constituem a perspectiva do capitalismo? Por que não, ao contrário, uma sociedade capitalista administrada, mantendo a prosperidade econômica através da ação governamental e talvez mesmo evoluindo gradualmente para uma ordem socialista total? Quando o próprio Kautsky, em fins de vida, abjurou a teoria da depressão crônica, foi para essa perspectiva revisionista que se voltou. Estaria ele, por acaso, justificado? Seria inútil tentar responder a essas perguntas no nível de abstração a que a nossa análise se tem limitado. O Estado simplesmente não pode ser introduzido no problema como Deus ex machina para resolver as contradições demonstradas no processo de acumulação. Sua posição e função na sociedade capitalista devem ser examinadas para vermos o que se pode ou não esperar delas. Além disso, o capitalismo modelo da análise precedente não encerra muitas características de grande importância no mundo moderno. A suposição de um sistema fechado em regime de competição é um recurso teórico útil, mas não necessário, e não deve ser confundido com o mundo real. Fazer isso é cometer, de forma particularmente destacada, abre aspas, o erro do objetivismo mal colocado, fecha aspas. A diagnose e prognose, no caso do capitalismo, exigem uma dissecação do processo de acumulação, um estudo cuidadoso do Estado monopólio e economia mundial. Não é necessário dizer que esse estudo cuidadoso é impossível dentro dos limites de um volume relativamente pequeno. Podemos, porém, dedicar nossa atenção a alguns dos fatores mais importantes e dessa forma estabelecer a base de uma melhor compreensão, tanto do que tem acontecido nos últimos anos como do que nos reserva o futuro.